Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Estão passando aqui para deixar o pontapé inicial, né, da nossa interação de hoje. Mas antes de tudo, espero que todo mundo esteja bem à vontade, com a mente bem tranquila, né? Todos partilhamos do desejo de que tudo isso passe e a gente passe para que a gente possa se encontrar de novo, né? Se ver nossas aulas presenciais aí, que estavam tendo um andamento bem bacana, mas que de repente a gente teve que não improvisar, né? Mas digamos que refazer os nossos planos, refazer os nossos planejamentos. Então, não está sendo fácil, né? Tanto para a gente que está desse lado, tentando transmitir o conteúdo, tentando transmitir o conhecimento, tanto para vocês que estão aí do outro lado da telinha, tentando se esforçar, dando o máximo que vocês podem, para que a gente possa ter essa partilha, né? Então, antes eu dizia que era totalmente contra a educação à distância e, de fato, né, nos implica aí, requer um equilíbrio emocional muito maior, muito mais forte, uma intensidade, mas estamos aí firmes e fortes, né? Deixo claro que não estão sozinhos, estamos aqui e, infelizmente, a nossa disciplina ela será finalizada em modalidade EAD, né? Vocês já foram notificados aí de como vai ser de como é que vai ser a nossa avaliação, mas eu vou deixar uma atividade para vocês. Na primeira semana de maio, eu digo como é, o que é que eu vou querer de vocês, tá bom? Mas eu passei para vocês que o nosso assunto de hoje seria a retextualização. Então, um assunto simples e prático, muito bacana e muito útil na vida profissional de vocês. Então, o que é que acontece? Retextualização, retexto, é como se eu precisasse fazer o texto de novo, né? Então, nós sabemos que, em se tratando da modalidade escrita, nós temos algumas regras a serem seguidas, mas na oralidade a gente tem uma liberdade maior de se produzir, enfim. É isso que eu estou fazendo com vocês, eu estou usando a multimodalidade, vocês estão me vendo e estão me ouvindo, né? Mas o que prevalece aqui é a comunicação oral. Então, vocês conseguem me ouvir, conseguem entender a minha mensagem. Se de repente eu tivesse que escrever tudo isso que eu estou dizendo, eu não teria tanta liberdade como eu tenho na hora da fala, né? Quando eu estou falando o diálogo oral, a gente viu que só tem duas coisas que estabelecem regra para que a comunicação aconteça: a situação e a pessoa com quem eu estou falando. Então, estamos numa situação formal, mas não tanto, mas que a nossa proximidade, por ser com pessoas que eu já conheço, me permite uma certa liberdade. Tem o uso de vários recursos, como a gesticulação, o olhar, né? O tom da minha voz. Então, em se tratando da escrita, a gente não tem tudo isso, mas que a gente tem que seguir algumas regras. Então, o que acontece com essa reprodução, com essa retextualização? Nada mais é do que eu pegar o texto que antes era oral, que antes eu tinha uma mensagem interpretada por meio da oralidade, e ter que passá-lo para a escrita. Então, a gente vai reformular sem perder o foco da mensagem, sem perder aquilo que é de fato, que sustenta de fato a comunicação, que é a mensagem, né? Então, retextualização vai ser uma coisa muito próxima da vida profissional de vocês, porque terão reuniões, né, nos âmbitos profissionais, nas empresas, nas organizações, e muitos de vocês terão que produzir relatórios de acordo com o que aconteceu. E aí? A reunião não tem um monte de pessoas com placas ou com escrito, mandando mensagem um para o outro, exceto as reuniões online, né? Mas se de repente eu tiver que formalizar aquilo ali, dizer o que aconteceu na reunião, registrar, para que ela fique formalmente reconhecida, né? Então, a gente vai ter que ter uma retextualização, uma conversa, de repente eu vou ter que registrar. Então, aí eu tenho um retexto. Então, eu vou colocar aqui no grupo alguns
Alguns exemplos de retextualização, vou soltar alguns gêneros textuais que fazem uso da modalidade, da representação da modalidade de fala, e a gente vai fazer as produções escritas, tá certo? Então depois que todo mundo visualizar direitinho, a gente conversa um pouco e aí veremos a parte prática, né? Eu solto alguns exemplos onde a modalidade oral ela vai prevalecer e a gente vai ver como ficaria se a gente tivesse que retextualizar, se a gente tivesse que refazer a mensagem, só que agora na modalidade escrita, tá certo? Então, espero que a aula de hoje seja bem produtiva e que a gente consiga entender direitinho aquilo que nos pede, principalmente que a gente consiga entender na prática aquilo que o conteúdo nos ensina e nos pede no dia de hoje, tá bom? Então, aguardo vocês aqui embaixo nos comentários. Beijo!